Bom, boa noite. Bem-vindos alunos e convidados. Mais alunos devem estar chegando daqui a pouco. Queria ter o grande prazer de apresentar para vocês a professora Márcia Cristina Lacerda Ribeiro, que é doutora pela Faculdade de Filosofia, né? Ela é uspiana, é do campus de Caetité, da Universidade do Estado da Bahia, e está dando aqui em São Paulo um curso na pós-graduação, no Labeca mesmo, na arqueologia, no curso de arqueologia do MAI, né? E ela, gentilmente, é conhecida da Adriana, e a gente acabou fazendo essa ponte, e ela veio trazer um pouco da pesquisa dela sobre Esparta. Né? Então, semana passada a gente falou com um zoólogo, hoje nós vamos falar com uma historiadora que tem uma perspectiva muito legal, porque quando a gente trabalha com nomes de lugares antigos, é lógico que a gente tem toda uma visão da recuperação filológica, né? O historiador tem uma outra visão. Então, sejam os topônimos, sejam os etnônimos, que são os nomes dos grupos humanos, isso é vital para uma série de pesquisadores, né? Então, é essa visão que a professora Márcia vai trazer aqui para a gente. Eu espero que vocês apreciem, né? O público depois vai ver, que vai ficar aberto no YouTube. Eu espero que as pessoas apreciem essa nossa experiência de ver como é que os nomes fazem interface com outras áreas de conhecimento, não apenas o nome por si, certo? Eu vou diminuir a luz, que eu acho que fica melhor aqui, vou deixar só aqui ligado, e aí são todos seus. A gente deixa essa daqui e apaga essa aqui, e a gente pode abaixar um pouquinho assim, tá bom assim? Acho que tá ótimo. Gente, tá bom assim? Tudo bem? Tudo bem? Ninguém vai dormir? Dormir não. Dormir não, por favor, né? São todos seus, Márcia, por favor. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito a Adriana, minha amiga, minha colega, aqui de 2010, né? A gente se encontrou no mestrado ainda. Então, gostaria de agradecer a professora Patrícia pelo convite para vir falar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu trabalho com Esparta, então a Esparta é uma espacialidade bastante diferente, é uma temporalidade também bastante diferente, porque eu trabalho do século VIII até o século V antes de Cristo. E hoje eu preciso deixar registrado, então além da Universidade do Estado da Bahia, eu sou também do Labeca. O Labeca é o laboratório de estudo sobre a cidade antiga daqui do Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, desde 2006, esse laboratório estuda as cidades antigas, gregas, púnicas também, e vem fazendo um trabalho super interessante, está disponível no site, tem um banco de dados, então lá tem um mapinha enorme com várias cidades gregas, e aí basta você clicar num balãozinho e você é direcionado para um verbete, tudo preparado pelo Labeca, para você poder conhecer um pouco sobre aquela cidade antiga. Então tem um material que os próprios membros disponibilizam, são textos feitos às vezes para o próprio Labeca, são traduções também de textos, então tem um material muito bacana e é um site muito bacana. Estão todos convidados, evidentemente, para poder dar um passeio, um tour pelo site do Labeca, pelo banco de dados que é o Nausito, ou então conhecer, que está muito pertinho aqui de vocês no Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, desde 2010 que eu venho trabalhando no Labeca e hoje sou membro pesquisadora de lá do Labeca. Bom, eu fui convidada e me deu uma sacudida porque me tirou um pouco do meu foco normal. Normalmente, eu não penso em toponímia, não penso em onomástica, normalmente eu não penso nos nomes em si. Esse convite, então, me deu uma sacudida para que eu pudesse pensar a minha pesquisa a partir da perspectiva do nome. Então, para poder situar um pouco vocês, que não são da área, aí eu dividi em 3 momentos diferentes. Primeiro, um pouquinho para poder falar sobre a Grécia em si, localizar o meu objeto, que é Esparta. Depois eu entro na minha pesquisa, e na minha pesquisa eu falo de 2 coisas que eu dependo
de entender um pouco os nomes. Eu falo das polis periegas, que são polis dependentes dentro do território de Esparta, e eu falo de um culto a Apolo, que é o Apolo Carneios, que eu venho estudando agora, e preciso também entender um pouco dos nomes. Então é dentro dessa perspectiva que eu vou falar um pouco para vocês. Vocês podem intervir e fazerem as perguntas que quiserem. Então o título que eu dei foi esse, a toponímia grega, reflexões sobre as polis periecas e o culto a Apolo Carneios. Bom, uma coisa interessante para a gente pensar do ponto de vista da arqueologia, também do ponto de vista do historiador, em relação a essa coisa dos nomes, de você ir buscar os nomes, e quando você parte para uma temporada de escavação, para um trabalho de prospecção, para visitar um sítio, enfim, em geral, você tem o quê? Em geral, você tem algo que te guia. E esse algo que te guia, em geral, não é uma fonte. E o Pausanias, ele é muito utilizado por vários pesquisadores, vários arqueólogos. Então aqui eu tenho um trechinho, primeiro eu tenho uma foto, é uma foto da Ágora de Esparta. Então a Ágora é a praça, né? Então a praça bastante movimentada, em que os gregos antigos, as cidades tinham as suas ágoras, então as suas praças onde eles circulavam, conversavam, discutiam, muitas vezes também compravam, vendiam, enfim, dentro dessa ágora. E a Ágora de Esparta, aqui nessa foto, como vocês veem, ela está toda tomada de uma plantação de oliveiras. Então são pés de azeitona espalhados e você não encontra nada, não tem vestígio da ágora, né? E tem um arqueólogo italiano, que é o Emanuele Greco, que em 2011 ele escreveu. Ele foi então para Esparta, ele foi para a Ágora de Esparta, e olha o que ele diz, olha que coisa interessante. Pausanias à mão. Quem é Pausanias? Pausanias, que viajou à Grécia no século II depois de Cristo, e ele escreveu, ele fez uma descrição da Grécia. Então, cada lugar que ele passava, ele descrevia: eu estou na cidade tal, há tantos estádios, que era a medida de distância de tal lugar, e aqui eu estou vendo uma estátua tal, ou então aqui eu estou vendo um santuário tal. E ele foi fazendo essa descrição. E essa descrição é o que tem ajudado muitos pesquisadores. Então tem até uma colega, que é a Lídia lá, que ela é de lá do Labeca também. Ela foi para uma escavação na Alemanha, e ela disse: olha lá, todos os arqueólogos tinham Pausanias, né? Estava todo mundo com um livro lá de Pausanias para ver o que encontrava. Então ele diz: Pausanias à mão, usando esses poucos pontos de referência que vêm de escavações ocasionais, então não é uma coisa muito simples, muito corriqueira, porque as escavações também elas são caras, muito esporádicas, infelizmente, ele lamenta, feitas durante o século XX. Podemos estar certos de que a Ágora de Esparta está localizada ao norte da chamada Escolar Romana. Então é a partir dos nomes, é a partir das localizações, dos topônimos, dos antropônimos que o Pausanias deu, que fica mais fácil, não só o Pausanias, como tantos outros, que fica mais fácil, muitas vezes, você localizar na materialidade aquilo que você está procurando. Então, nesse caso aqui, sem essas indicações dos nomes que a gente encontra, essa descrição da Grécia que a gente encontra em Pausanias, não teria sido possível. Por que razão? Porque simplesmente hoje o que a gente encontra, essa foto foi tirada por mim no final do ano passado, mas o que você encontra lá, se você rodar por todas as partes, são somente os pezinhos de azeitona. Então, eis algo bastante importante para o arqueólogo, para o historiador, são essas fontes que a gente encontra, né? Bom, quando a gente fala de Grécia, então, para localizar um pouco vocês, aí eu trouxe esse mapa que mostra a bacia do Mediterrâneo lá na metade do século VI. Quando se fala em Grécia, geralmente a gente está muito centrado no que é a Grécia na atualidade e pensa a Grécia no continente, apenas nessa região aqui
onde é a Grécia hoje. Mas a Grécia, quando a gente fala em termos de antiguidade, era algo muito maior e que tomava boa parte da bacia do mar Mediterrâneo. Então toda essa partezinha achurada de vermelho que vocês estão vendo desde lá o Mar Negro, essa pontinha aqui que é chamada de Fases, passando por todas essas áreas, a Grécia continental, toda a costa aqui da Ásia, essas ilhas todas, chegando aqui a Itália hoje, né, mas que era chamada Magna Grécia, a Sicília, a ilha da Sicília era completamente grega, só tinha uma pontinha ali que saía um pouco, mas então todas essas áreas, elas eram cidades gregas. Então todas essas áreas. Infelizmente a gente tem aí uma historiografia muito pesada em cima de Atenas, né? Sempre Atenas, Esparta, ou uma ou outra cidade, Tebas, talvez Corinto, mas a gente tem um mundo de cidades, então, que esse mundo de cidades é desconhecido, né, da grande maioria do nosso público. Então, se a gente falar em Olinto, Siracusa, algumas são mais conhecidas, mas Locris, Gela, Agrigento. Então, essas cidades são cidades desconhecidas, mas que elas faziam parte desse mundo grego. E a outra coisa também é que os gregos, eles estavam não só em constante movimento, eles se movimentavam bastante pelo mar Mediterrâneo, eles travavam contatos. Então eles fundaram várias apoiquias. Apoiquias é um nome grego que a gente utiliza para não dizer colônia. Muita gente ainda utiliza o nome colônia, mas como o termo colônia tem implicações modernas, que aí foge um pouco do que era essa fundação dessas casas longe de casa, que seriam, entre aspas, aí as colônias, só para a gente entender um pouco melhor, eles fundavam muitas colônias, então eles se espalharam completamente por esse Mediterrâneo. E nesse Mediterrâneo travaram contatos com os etruscos, travaram contatos com os fenícios, com os egípcios, travaram uma série de contatos. Então, se a gente pudesse traduzir hoje os gregos, certamente seria mobilidade, sem dúvida nenhuma, e seria contato também. Então, essa coisa de dizer, os gregos iam e eles helenizavam tudo, eles levavam tudo que era helênico, eles dominavam aquelas populações, isso vem sendo rediscutido. E a gente tem outros termos e outro aparato conceitual para poder pensar nessa forma de contato. Um deles seria, então, hibridização. Não mais aquela coisa de você chegar e impor o seu aparato cultural, mas simplesmente de haver a mistura, a fusão do elemento que estava ali com aquele grego que está chegando. Então isso aqui é só para a gente poder ter uma ideia de como eles se espalharam e de como é possível hoje estudar esse contato através da arqueologia, através dos vasos cerâmicos que estão espalhados por todo o Mediterrâneo, das inscrições que tinham desses vasos e da gente saber de onde é que vinham, quais eram os contatos que eram travados e estudar um pouco dessa mobilidade desses gregos ao longo desse mar Mediterrâneo. Bom, aqui só para a gente poder ter uma ideia, eu trouxe essa fotozinha, né, de uma imagem que ficou exposta, o Labeca fez em 2017, e 2016 e 2017, chegou até o início do ano, uma exposição sobre a cidade antiga grega. Foi muito interessante, um trabalho muito bom. E essa é uma das imagens que estavam lá expostas, só para a gente poder ter uma ideia do que era a cidade grega, que não só na Grécia continental, mas também lá nas suas apoiquias distantes, onde elas eram fundadas, esses assentamentos eram fundados, tinha mais ou menos esse mesmo retrato. Sempre lembrando que a gente não pode colocar tudo no mesmo saco e dizer que todas as cidades gregas, elas seguiam um único padrão. Não existe padrão, não existe modelo de uma cidade grega que seja um modelo normal, uma cidade grega normal. Mas muitas cidades seguiam esse modelinho aqui. Então, bem aqui ao centro, você tem o que nós chamamos de Asti, que seria então propriamente o centro urbano da cidade.
Então, o centro urbano da cidade, onde você encontra os templos, a ágorazinha que eu mostrei lá, a foto da Ágora de Esparta, né? A foto da Ágora de Esparta hoje. Então, aqui uma ágora também. O porto afastado aqui, então muitas cidades, a maioria delas muitas delas tinham um porto também, né? E muitas vezes, essas cidades, não todas, não era regra geral também, que a gente vai ver que Esparta não tinha. Então, muitas delas tinham o quê? Tinha uma muralha que circundava a sua haste. Olha, aqui mesmo a gente está vendo o quê? Uma muralha que circunda esse perímetro urbano. Protege ou separa o perímetro urbano do restante do território. Interlândia, ou Hora, né? Hora, a palavra grega, para denominar esse território por fora dos muros. Algumas cidades, essa muralha era apenas na parte alta, na chamada acrópole da cidade, em algumas delas. Então, fora das suas muralhas, a muralha tem várias portas, olha que a gente vê uma, duas, mais outra aqui saindo já em direção ao porto. Cada cidade que era amuralhada tinha um número de portas diferenciadas. Então, a gente tem a muralha. Depois da muralha, você tem também os templos, tem vários templos fora da muralha. Você tem a necrópole, né? Seria então propriamente os cemitérios. Durante parte do tempo, algumas cidades gregas enterravam dentro dos muros da cidade, na parte interna. Atenas, por exemplo, ela enterrou até o século VI e tal, depois dentro dos muros. Depois a gente vê fora dos muros. Mas essa questão de enterrar, que é a inumação, ou então de você fazer a cremação, também variava de uma região para outra, era diferente. E cá no limite, a gente teria então o que a gente chama de escatear. A escatear seria um limite, já para onde ela se abre para uma outra cidade, para um rio, para uma divisa. Então aqui é só um retrato mesmo do que seria um exemplo de cidade, né? Não regra geral. Bom, uma coisa interessante para a gente falar em relação aos nomes é Grécia, grego. Esses nomes, Grécia e grego, para um grego, não dizia absolutamente nada. Por que razão? Porque eles não se conheciam como Grécia e nem como gregos. Essa denominação é uma denominação dada por Roma. Então, é um nome latino dado posteriormente. Como é que eles se conheciam? Eles se conheciam como o território e tal, a Elas, né? Elas ou Elade, era o nome que os gregos se conheciam o seu espaço físico. E eles eram os helenos. Então, Grécia e grego não são nomes para os romanos, não para os gregos, né? São nomes dados pelos romanos. Eles se conheciam como heleno e o seu espaço era Elas ou a Elade. Então, essa é a primeira anotação. São todos descendentes lá do heleno, né? Então, a história, aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, conta que eles são descendentes de Heleno, a genealogia helênica, né? E Heleno teria tido os filhos que deram origem, então, às suas etnias, os dórios, eólios, os jônios, os aqueus, teriam sido, então, cada um dos filhos. Então, cada nome, ela tem uma história muito própria, que aqui eu não vou entrar. Lá na Lacedemônia, que seria a minha Esparta, o Lacedemo, por exemplo, né? Messene, dos messênios, também. Cada um tem uma história. Como eu não tenho muito tempo, não vou entrar. Bom, poucos dórios do Peloponeso, que é a região que eu estudo, é a região que tem Esparta. Então, os Esparciatas e o conjunto deles, os lacedemônios, eles se diziam que descendente de Doros, né? Então, eles seriam os dórios. Poucos dórios do Peloponeso podem ter acreditado literalmente que eles fossem descendentes do epônimo Doros. Realmente, Doros é tratado mais como um líder do que como um ancestral. Mas a figura de Doro e sua relação genealógica com seu pai Heleno, seu irmão Elon e seus sobrinhos Ion e Aqueu expressam as aparentes relações de parentesco com os outros grupos helênicos em que os dórios acreditavam.
Então, os helenos, eles começam a formar em torno de si, em torno desse conjunto de cidades, uma identidade grega. Uma identidade grega que, como propõe aqui, eu citei o Jonathan Hall, como propõe o Jonathan Hall, seria todo um processo de construção. Então, a identidade, ela não existe desde sempre e ela é algo que ela está em transformação. Que até o século VI, mais ou menos antes de Cristo, ela vai se firmar ali. Mas que os gregos nem sempre que se conheceram como esses gregos, nem sempre tiveram essa identidade grega, mas foi um processo de construção. Mais um, por favor. Então, aí de novo diz o Jonathan Hall, a construção gradual de uma identidade helena, como eles se percebiam, quer dizer assim, o que o Jonathan Hall vai fazer? Ele vai fazer um estudo em cima dos nomes e ver lá nas obras que a gente tem, na Ilíada, por exemplo, na Odisseia, que são as epopeias de Homero, muito importantes para a gente, que estuda a história, a literatura também, enfim. Ele vai ver depois nos filósofos, nos historiadores, o que essas pessoas, esses gregos, concebiam então como identidade grega. É a visão que a gente diz, então, que é uma visão que a partir deles próprios. O que é que eles se concebiam como grego? Quando eles se conceberam também quando grego. Então, nesse longo processo de inclusão de grupo e de exclusão de grupos também. Aí, nos estudos dele, quando ele parte para a Ilíada, para ver a questão dos nomes, né? Aí, aparece lá helenos na Ilíada e tal. Quem são esses helenos? O que é a Hélade que aparece? Aparece argivos, aqueus, mas não aparece propriamente heleno. E a Elas, quando aparece aqui na Ilíada, se reduziria então apenas a essa regiãozinha aqui, achurada. É apenas esse trecho aqui que o Jonathan Hall vai perceber na Ilíada como sendo a Elas. Quando a gente chega já na Odisseia, então ele parte para estudar na Odisseia. O que na Odisseia, lá na história de Homero, ele concebeu como sendo a Elas, como sendo a Hélade, na Odisseia. Na Odisseia, vê que a região, então, já aumenta, né? Aqueus, argivos, tanos, e Argos e Acaia eram os nomes que apareciam, mas helenos propriamente ainda não. Mas, de qualquer sorte, essa área ela já aumentou um pouco, ela está um pouquinho mais ampliada do que na Ilíada. Quando a gente chega lá na metade do século VII, 625 mais ou menos, a gente vê o quê? Que ele estudando os nomes, então, que aparecem nos filósofos, ele estudando esses nomes, a partir disso aí, ele consegue encontrar no mapa que a identidade, então, já havia mudado um pouco. E o que eles conceberam como Hélade já seria todo esse território aqui. Notem que ainda é uma área bastante pequena diante daquele quadro que eu mostrei para vocês no mapa do Mediterrâneo. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que a partir do estudo dos nomes, a partir do estudo das fontes, é possível você conceber, então, a partir dessas obras que nós temos, como é que essa identidade ela vinha sendo formada. Depois ele chega a Heródoto e fala, olha, aqui a gente vê uma mudança, olha a concepção de identidade grega, ela se modifica, ela passa para um critério mais cultural e tal. Então é a partir do estudo dessas obras, a partir de como eles se concebiam, de como eles são tratados, de como eles se tratavam dentro dessas obras, que a gente consegue conceber o que seria essa Hélade e conceber também como é que uma pessoa estando lá na Grécia continental, em qualquer cidade da Grécia continental, em Mantineia, por exemplo, lá no Peloponeso, aqui, como é que uma pessoa estando aqui, ela conseguia ser tão grega quanto uma pessoa que estava em Gela, que fica lá na Sicília. Então, quer dizer, é um processo de quê? De construção de uma identidade grega, que aí soma, claro, vários elementos. Bom, como é que esses nomes ajudam a gente a pensar mais coisas ainda?
Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como os nomes ajudam a pensar a identidade dos adoradores em um determinado culto, em um determinado santuário, por exemplo. Então aqui a gente tem um vaso, é um vaso grego, a gente tem vários formatos de vasos e com finalidades diferentes. E o estudo dessa cerâmica, né, tem dado muita informação para a gente. Muitas vêm com inscrições, elas vêm com desenhos, vêm com imagens. Então tem dado várias informações para a gente. Esse daqui, por exemplo, veio com uma inscrição, né? Esse é um Aríbalos, então aqui é um Aríbalos lá da segunda metade do século VII e foi descoberto lá no santuário, que daqui a pouco vocês vão ver a imagem. É um santuário que tem em Esparta, que é um santuário dedicado a Menelau e a Helena. Então, para você descobrir quem são os adoradores, quem é que era o adorado, a divindade adorada, o herói adorado dentro daquilo ali, muitas vezes você parte de quê? Você parte de apenas uma inscrição, ou de um conjunto de inscrição onde você encontra nomes. Então, por exemplo, nessa daqui você tem o objeto, que foi dado então à divindade, e tem uma inscrição no objeto. Denis dedicou isso à esposa, a Helena, a esposa de Menelau. Quer dizer, a partir de uma inscrição num objeto que muitas vezes você consegue estudar, um lugar, você consegue dar nome a um determinado lugar, você consegue saber a identidade de um adorador, a identidade de um santuário, é a partir de quê? Muitas vezes a partir de uma inscrição. Aqui tem um outro exemplo ainda de um santuário. Aqui de novo está numa ilha, que essa ilha, a ilha de Quitera, ela está ao sul do Peloponeso e ela pertencia a Esparta também, lá no século VIII até o século IV, ela pertencia a Esparta. Então aqui de novo é um vaso que foi encontrado. Então nesse vaso que foi encontrado você tem uma inscrição, e essa inscrição aqui de novo ajudou a identificar esse santuário com o santuário de Asclépios, né? Asclépios, o curador. Então isso aqui na ilha de Quitera. Esse vaso está datado do final do século V a.C., né? E a associação de Asclépio só foi possível através desse achado aqui. Então tem essa inscrição, que significa os Heráclidas. Então são os fundadores lá, né? Os descendentes de Héracles. Os Heráclidas ofereceram esse vaso aqui a Asclépio, ao deus da cura. É um ex-voto. Isso, sim, é um ex-voto. Então, a partir desses achados todos aí, você consegue nomear lugares, você consegue nomear sítios, você consegue saber quem são os adoradores. Quer dizer, uma série de informações que essas inscrições dão pra gente. Então, por exemplo, a gente tem um outro santuário aí também em Esparta, que é o santuário lá em Pisacona, que é um santuário de Zeus, e a gente não tem nenhuma fonte escrita. Bom, se diga, nesse conjunto de cidades, muitas vezes, a esmagadora maioria, a gente não tem fontes escritas. Então a gente precisa de quê? A gente precisa realmente do registro arqueológico. Sem um registro arqueológico, a gente não tem o que dizer. E mesmo o registro arqueológico, a gente sabe que não nos diz tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, através desses ex-votos que a gente consegue nomear muitas coisas, né? Bom, o que eu já tinha falado antes para vocês, daquela coisa de, não só na historiografia, dentro da própria universidade, tá? Mas se a gente pegar um livro didático, por exemplo, a gente vai ver lá no livro didático sempre um peso muito grande a cidade de Atenas. E Esparta entra como aquele elemento que vai servir de comparação para Atenas. Então, Atenas é a cidade democrática, Esparta é a cidade militarizada, Atenas é a cidade aberta ao mar, Esparta já não é. Então, é sempre aquele assim, é o modelo de cidade por excelência e o antimodelo. Isso é o que a gente chama na historiografia uma construção também.
a gente chama de quê? De atenocentrismo. É esse peso excessivo na cidade de Atenas. Então tem livros didáticos, por exemplo, vários, usados até hoje em várias escolas do país todo, e que alguns chegam a citar mesmo. A Grécia tinha várias cidades-estados, mas as mais importantes são Esparta e Atenas. E ele começa a fazer uma história em cima de um viés político, comparando essas duas cidades, e esquece um emaranhado que tem aí por trás desse mundo que era a Élite. Bom, mas a gente tem um trabalho assim, bastante interessante, que é de um grupo multidisciplinar de pesquisadores, coordenado lá pelo Mogens Hansen, que é o Copenhagen Polis Center. E esse Copenhagen Polis Center fez um estudo bastante denso, que rendeu inúmeros volumes, todos eles hoje estão na internet, lá disponível, né? É um catálogo, um inventário de cidades gregas. Eles conseguem levantar exatamente isso, um inventário de cidades gregas, a partir das fontes, a partir então dos nomes que são encontrados nessas fontes, às vezes não só do nome da polis em si, que é a cidade, é o nome grego, né, para a cidade, não só da polis, mas também daquele, o sítio étnico, né, que seria o quê? Que seria o denominador do morador, o morador daquela cidade. Então, a cidade de Corinto, os coríntios, vocês têm um nome para o sítio étnico, que é o quê, Patrícia? O etnônimo. Etnônimo, né? O etnônimo. Então, etnia. Isso, que vem de etnia. Que aqui às vezes a gente encontra como, mas é exatamente isso, sítio étnico ou polis étnico, que é exatamente a mesma coisa. Então, a partir dessas atestações, então foi feito por essa equipe multidisciplinar um levantamento de um catálogo imenso que chega ao número de mais de 1000 cidades gregas. É algo assim realmente fantástico, né? Mais de 1000 cidades gregas. Então, se vocês abrirem lá o Nausito, que é o banco de dados do Labeca, aí vocês vão ver aquele mapa que eu mostrei para vocês, com os vários balõezinhos. Em cada um que vocês clicarem, aí vocês vão ter as informações, um verbetezinho sobre muitas dessas cidades. Não está completo ainda, mas muitas tem lá. Então, o Copenhagen Polis Center, ele fez um trabalho muito interessante, tem algumas críticas, evidentemente, em cima desse trabalho, mas fez um trabalho bastante interessante, alargando para a gente, inclusive, o próprio conceito do que seria uma polis. Então, aqui o Hansen, que é o responsável por conduzir essa equipe multidisciplinar, né? O Hansen diz para a gente, como a atestação do nome contribuiu para identificar uma comunidade como polis. Uma das características das comunidades políticas gregas é que algumas vezes elas eram chamadas através dos seus topônimos, algumas vezes pelo etnônimo. O estudo dos topônimos está inextricavelmente ligado ao estudo do etnônimo relacionado. Então, isso é o que o Mogens Hansen diz pra gente. Bom, claro que tem uma crítica a esse catálogo enorme aí. Uma dessas críticas é que muitas vezes apenas o fato de aparecer lá esse etnônimo, o catálogo simplesmente dizia, apareceu o etnônimo, então existe uma cidade. Aí aparece lá a citação em Tucídides, os Aigites. Então existe uma cidade para esse povo. Bom, aí a crítica vem e fala assim, bom, isso não é tão evidente. Não significa que apareceu um nome que vai necessariamente existir uma cidade, que existia necessariamente uma cidade. Mas o que esse catálogo traz de importante para mim, para a minha pesquisa? É pensar no conceito, repensar o conceito de polis, que eles próprios terminaram criando, terminaram fundando. Então a gente tinha a polis como um organismo autônomo, independente,
sem vinculação nenhuma. Então uma cidade, uma polis é uma cidade-estado livre, independente, autárquica e tal. E aí eles vêm e trazem um conceito novo para o meu trabalho, que é o conceito de polis dependente. Agora eu entro no meu projeto. Bom, minha pesquisa, ela se chama, o que eu estou desenvolvendo agora, Esparta Catacombas. Expansão e organização territorial no Peloponeso, do 8º ao 5º século. Então, o que eu estou interessada em pensar? Eu estou interessada em pensar como que Esparta organizava o seu território, organizava então o seu espaço rural. Eu não estou muito interessada no seu centro, no que seria ali a sua conurbação, a sua haste. Eu estou interessada nesse grande território, até porque Esparta ela ocupou um território bastante grande, o maior de todos era o território de Esparta, que perfazia um total de 8.500 quilômetros quadrados. É muita coisa, muita coisa. Só para vocês terem ideia, Atenas era uma coisa de 2.400, Corinto era 1.000. Então, mesmo as cidades muito grandes, elas não tinham muita coisa, além dos 2.400, que depois de Esparta, então, vinha Atenas. Mas, a regra geral, 75% mais ou menos tinha somente 100 quilômetros desse território. E Esparta tem esses 8.400, 8.500 quilômetros quadrados aí, é bastante grande. Então a minha pesquisa hoje é pensar como é que Esparta organizava esse território, como é que ela conseguia manter a dominação dentro desse território, dentro dessa área tão imensa. E aí eu vou descobrir que dentro do território de Esparta, na verdade, da polis de Esparta, então dentro de uma polis, você tem várias outras polis, que são chamadas então as polis periecas, que são essas polis dependentes, né? Elas têm algum nível de liberdade, sim, tem administrativo, talvez para poder recrutar o exército dela ali, que junto com o exército dos esparciatas, que são cidadãos propriamente dito, formavam um grupo maior que eram os lacedemônios. Então, assim, todo o território de Esparta era chamado de Lacônia, engloba até a Messênia, quando eles guerreiam com os messênios, vencem os messênios, eles englobam todo esse território. Esparta, propriamente, também era chamada de Lacedemônia. Então, tanto você dizia assim, Lacedemônia ou Esparta, você estava falando exatamente da mesma coisa. E dentro desse Lacedemônio, quer dizer, olha só, dentro do nome Lacedemônio, aí é interessante, porque você tem dois grupos. Não só o grupo dos esparciatas, que seriam cidadãos propriamente de Esparta, os homoioi, de plenos direitos, como você tem os periecos. Os periecos, que são aquelas populações livres, porém dependentes. Elas habitam as polis periecas. Então, dentro do território dessas várias polis, você tem os periecos. E juntos, periecos e esparciatas, juntos, eles formavam o que alguns estudiosos defendem como dizendo que seria o Estado, né? Porque dentro deles, dentro desse conjunto, né, a gente encontra que nome para se referir a eles, os lacedemônios. Então, os dominadores, esparciatas, os subjugados, subalternos, dentro de um único nome, que nos leva a pensar, né? Eles realmente se concebiam como um grupo só, porque quem era esse lacedemônio? O que significava ser um lacedemônio? Tinha um mito por trás disso aí, tinha uma genealogia que também sustentava isso aí, porque Zeus e Taygeto, a gente vai ver daqui a pouquinho, é o Taygeto, né? É a grande montanha, a grande cadeia de montanhas, está de um lado de Esparta. Então, Zeus e Taygeto se unem e tem o Lacedêmon. E o Lacedêmon, então, se casa com Esparta, que é filha de Eurotas. Eurotas, que seria então o senhor desse reino, não tinha deixado herdeiros, e como não deixou herdeiros,
O Lacedemo herda isso aí e dá o nome para a Lacedemônia, né? Eurotas é o rio que corta Esparta, o Táigeto, então, uma das grandes cadeias de montanha que está ali de um lado de Esparta, que a gente vai ver também. Então, a partir de Patrícia, a partir de Adriana e a partir daqui, eu comecei a pensar, tem alguma coisa por trás disso aí. De onde é que vem esse nome, Lacedemônio? Há de ter alguma explicação, a gente talvez consiga, talvez não consiga, porque esse nome é encontrado a partir dos tratados que são assinados com outras polis, com outros estados. Então a gente encontra o nome de lacedemônios. Eles realmente se viam como lacedemônios, porque se viam como lacedemônios, tinha uma identidade só. Mas como eles podiam não se ver como lacedemônios, se lá fora, nas fontes, eles eram chamados por lacedemônios e não tem nenhuma contestação disso. Não sei, ninguém contestou isso. Então é algo para a gente poder pensar isso aí, né? O que significa essa questão do ser lacedemônio, da incorporação desses dois grupos dentro de uma identidade só, o engajamento deles, a função deles dentro do Estado, a facilidade com que Esparta domina todo esse território durante tanto tempo, por séculos, aí, sem perturbação nenhuma desses grupos, há de ter algum nível de engajamento aí também que a gente possa estudar a partir desse nome. Bom, aqui então está o Peloponeso, né? Aqui está o Peloponeso, tem um conjunto de cidades aqui, então a gente está na Grécia Central, tem um conjunto de cidades aqui no Peloponeso. Essa região abaixo desse nome aqui, então abaixo do nome Peloponeso, cá para baixo, toda essa região aqui, nessas pontinhas do Peloponeso, nesses cabos aqui, mais essa ilha que é uma ilha bastante grande também, toda essa região aqui era dominada por Esparta. Toda essa área aqui é o que a gente está concebendo como Lacônia. E é aqui nessa região, em toda essa região, que a gente vai encontrar as polis periecas. Ainda não, só um pouquinho, volta um pouquinho. Acho que está torto? Não. Tem alguma coisa errada nele? Tem um videozinho que eu fiz que é bastante amador, me desculpem, mas que é só para a gente poder ter uma ideia um pouco desse espaço, né? Do espaço que eu estou estudando, do espaço que me interessa é só um pouquinho, porque ali dá para a gente ver a Esparta moderna, dá para a gente ver as cadeias de montanha que elas cercavam Esparta, né? Então Esparta, de um lado, ela tem uma cadeia de montanha que é o Tágeto, do outro tem uma cadeia de montanha que é um Parnon, e a cidadela de Esparta, ela se deitava ao lado do rio Eurotas, num vale então, dentro entre essa cadeia de montanha. Vamos ver se a gente consegue passar, se vai ficar direitinho. Tem alguma coisa que está duplicando, está errado. Deixa eu ver. Eu vou tentar entrar nele. Ele está no... Ele está em outra... Está no... É só terminar já também. Tá no pendrive. A gente deixou aberto já. É só terminar dela, já? Já. Aqui, né? Isso. Aí. Olha, só para vocês terem uma ideia, então, do que eu estou falando. Como a cidade já era protegida por uma geografia natural, né? De um lado você tem a cadeia de montanha bastante alta, em alguns pontos ela chega a 2.400 metros de altura, né? Aqui eu estou filmando a partir do Menelaio, também eu estou numa altura bastante acentuada, eu estou numa colina, então vai passando toda aqui. Aqui encontra a cidade moderna de Esparta, ao lado da cidade moderna, aqui você já encontra a Acrópole de Esparta, então ela está toda cercada. Aqui você já vem para a outra cadeia de montanha, então, que é o Parnon. Você encontra aqui atrás, passou um pouquinho o curso do rio Eurotas, o rio hoje já está seco, em função de erosão, plantação, enfim. Em alguns momentos apenas de muita chuva. Aqui a gente encontra que é o Menelaio, né? Então aqui são os restos da estrutura, né, das permanências que a gente tem desse santuário, que é o santuário
dedicado tanto a Menelau quanto a sua esposa Helena. Então são as permanências que nós temos disso aí. E é daqui que foi escavado, que foi retirado então aquele aríbalos que eu mostrei para vocês antes, aquele vaso grego com aquela inscrição para a gente poder saber quem eram os adoradores desse espaço, né? Qual a identidade deles a partir então do uso dessas inscrições. Bom, aqui é somente para a gente mostrar também, tem uma outra questão. Eu estou com quanto tempo ainda? Agora são 8h26, tá ótimo. Tô ótimo. Então, assim, só para a gente ver uma outra questão, não vou adentrar muito, mas aqui seria, então, o centro de Esparta, né? Então, de novo, a gente lançando mão do que a gente tem, são passagens pequenas, uma numa inscrição, mais uma outra passagem de Tucídides, mais uma passagem de Pausânias. Então, a partir de uma pequena passagem de Tucídides, falando de que a cidade de Esparta, ela era uma cidade à moda antiga, era uma cidade em aldeias arcaica à moda antiga. Aí depois vem 600 anos depois, mais de 600 anos depois, a gente tem um outro documento que é o documento de Pausânias. Aí depois a gente tem uma inscrição já do período romano, somando tudo isso aí, a ortodoxia estabelece, significa que nós não temos bases seguras para afirmar nada disso. A ortodoxia estabelece então que essas aldeias aqui, Pitana, Mesoa, Linai, Quinosura, mais a outra, que é a Míclae, que foi encontrada a partir de uma inscrição, ela então foi somada a esse conjunto aqui, e esse conjunto então dessas quatro, mais uma, que seria a Míclae, que está aqui a 5, 6 quilômetros, simplesmente conformaria o que nós chamamos de Asti, ou então esse centro urbano. Então, o que é o centro urbano de Esparta propriamente? Não sei exatamente o que era. A ortodoxia estabelece que seria isso aqui, mas são bases frágeis para a gente poder dizer que era o centro de Esparta propriamente, né? Mas então Esparta, ela não tinha um muro, porque se tivesse um muro, então seria mais fácil para a gente. Porque se tivesse um muro, a gente dizia, então, o que está dentro do muro é a Asti de Esparta. Poderia ser, apesar de que algumas eram somente a Acrópole, que eram muralhadas. Mas aqui a gente não tem muralha e tem essa dificuldade para poder pensar no que seria esse centro urbano de Esparta. Professora, e se os periecos, eu posso falar isso? Sim, pode. Se eles forem tipo subprefeituras, e se eles forem ainda tipo a cidade universitária, que uma população odeia a outra, só que tá todo mundo... Então, assim, vamos lá, o nome perieco, né? O que é que significa perieco em grego? Perioikoi, né? O oikos é a casa e o peri é aquele que está circulando em volta, né? Então, os periecos seriam aquelas comunidades que estão exatamente ao redor disso aqui, né? Aqui nós temos os espaciatas, aqui é somente o centro. E ao redor disso aqui, eu vou mostrar no mapinha, você tem o quê? Você tem as várias comunidades periecas, as várias comunidades que circulam. Mas assim, deixar bem claro, uma coisa são os homoioi, que são cidadãos, são chamados de espaciatas. Eles têm consciência dessa divisão, de quem são eles. Então tem uma passagem de Tucídides que é muito clara, quando o Damaratos está lá entregando os seus companheiros, né? Ele era o rei de Esparta, que agora está exilado na Pérsia, e ele está entregando para Xerxes quem são, e eles tinham vencido uma batalha, e agora o Xerxes quer dominar tudo. Então o Xerxes pergunta, mas quem são esses lacedemônios? E ele vai, está muito claro isso nessa passagem de Tucídides, ele vai e diz assim, olha, existem na Lacedemônia várias cidades, e os lacedemônios são muitos, tanto quanto as suas cidades também são muitas. Mas lá existem dois grupos. Os homoioi, que são diferentes dos outros. Então, os homoioi, que é o grupo dos cidadãos, e você tem os outros.
esses outros que não são iguais, que não são homoióicos, não têm os mesmos direitos cívicos, políticos, etc. Então, eles não são cidadãos, mas são bravos. Então, eles são bravos, eles são valentes também. É essa distinção que a gente vai encontrar lá muito claramente na fonte, quando a gente vai ver quem são uns e quem são os outros. São comunidades livres, são, evidentemente, que são livres, as pessoas são livres, mas há um nível de sujeição. Por isso que elas são chamadas, essas comunidades são chamadas de polis dependentes, né? Porque elas estão dentro de um território onde a gente imaginava o quê? Todas as polis são independentes. E aí depois vem essa nova conceituação. Não, olha, por que isso? Porque nas fontes foram constatados. Vamos lá então para a gente ver o que aqui eu chego aonde eu quero. Olha só quantas dentro do território que eu estou estudando, através dos nomes, né, elas são atestadas como polis, né? Então, atestada como polis e inferidas a partir do etnônimo, né? Olha quantas, olha a quantidade. Então, como é que se conseguiu chegar a esse número? Exatamente a partir dos nomes. A partir a proposta era você pensar os gregos não a partir de uma visão de fora, mas de uma visão deles próprios. Como é que eles se concebiam? Se eles chamavam o seu assentamento de polis, então é porque para ele era polis. É mais ou menos assim. Tem algumas tragédias gregas que a gente estuda hoje, e aí a crítica moderna fala assim, Alceste. Alceste de Eurípides não é uma tragédia. Imagina, todo mundo termina feliz, todo mundo termina bem, a mulher que morre lá no lugar do marido, aí depois o Deus vai lá no Hades e busca a mulher e traz a mulher de volta para o marido. Isso é uma tragédia, amor? Não é tragédia. Aí o Ion, não, é uma tragicomédia. São valorações nossas. Por quê? Porque se a tragédia fez parte de um concurso da cidade de Atenas e era um concurso de tragédias, ela entrou num concurso de tragédias, ela era uma tragédia. É para eles que a gente tem de ver. Então, se para eles funcionava desse jeito, para eles era uma polis, mesmo estando dentro de um outro território e sendo dependente desse território, e sendo dependente desse centro, se era uma polis, sim, era uma polis. Era uma polis dependente. Então, nem todas as polis eram polis independentes, como a gente pensava antes. É preciso você alargar o conceito de polis, como o Copenhagen Policy Center propõe. Então, esse conjunto de polis, ou às vezes uma alta probabilidade de ser polis, é possível que seja polis, cada uma tem um estatuto diferenciado. Então, são essas polis aqui que eu estou estudando, todas elas. Aqui de novo, não vou ler vocês para não cansar, de novo, né? Topônimos e sítio étnicos na ordem numérica. Então, são nada mais, nada menos do que um total de 68. Tudo dentro do território, daquele território que eu mostrei antes para vocês, que é o território da Lacônia. Então, várias delas são 23 no total. Aí tem um estatuto de polis, que são polis periecas propriamente dita. Aí outras, a partir do estudo dos nomes, possivelmente foram polis, outras provavelmente foram polis. Você pode inferir, mas não tem certeza. Então, quer dizer, é um conjunto bastante amplo para você poder pensar tudo isso, né? Então, o meu interesse é como é que Esparta se organizou? Como é que Esparta fez para poder manter todo esse território sob o seu controle, né? Quais eram os mecanismos de dominação, quais eram os mecanismos de engajamento, quais são as estradas que ligavam todas essas pessoas, como é que eles se comunicavam, como é que eram as relações dentro desse Estado, né? Então, como é que Esparta conseguiu manter isso aqui? Mas, professora, posso fazer uma pergunta antes de você mudar daí? Pode. Que eu acho que vai te ajudar a pensar.
eu não sou da geração aqui que tinha introdução aos estudos clássicos, então eu nunca fiz grego, o que eu sei de grego é nada, né? Mas como toponimista, me chama a atenção, a gente sempre fica de olho ou nos prefixos ou nos sufixos, né? Então é evidente que a gente vai ter ali uma série além da polis que aparece ali em Nápoles, que é mesmo de Nápoles, né? Que aparece na Itália, vão aparecer alguns sufixos que vão se repetir aí. Do ponto de vista etimológico, isso dá alguma pista para vocês do significado desses nomes, não apenas os sufixos, mas o conjunto, que eu acho que é interessante pensar isso, porque o nome étnico sempre vai dar uma descrição de como o grupo se vê, né? E o exônimo não, ele dá a descrição como o outro vê aquele grupo. Então, de repente, isso pode ser uma pista, porque eu não sei grego, tirando assim um polis ou uma coisa que chame muita atenção como um deus, né, um deus Apolo, eu não vou entender absolutamente nada. Mas para quem é do grego, no caso, que trabalha com grego, como é o seu caso, você acha que dá para usar isso como uma maneira de criar uma tipologia, para estudar essas... A gente precisa disso, né? A gente precisa, por que razão? Porque, simplesmente, no caso de Esparta, de fontes escritas, nós só temos para o período arcaico, quer dizer, e só são 2 poetas. Depois disso, a gente tem inscrições, a gente tem o que vem da arqueologia, mas a gente não tem fontes escritas propriamente. A gente tem fontes que são outras, muitas vezes, como eu citei, por exemplo, Pausânias. Pausânias é do século II depois de Cristo, então é de uma temporalidade bastante distante. Então, as fontes escritas, elas são muito escassas. As informações vêm das inscrições, tudo bem, mas também são bastante escassas. Então, a gente precisa necessariamente lançar mão. E foi isso que o Copenhagen Polis Center fez, lançar mão desses nomes, do estudo dos nomes, para a gente poder entender um pouco melhor. Ainda é algo que está muito incipiente, tem muito trabalho ainda para fazer, e é exatamente por isso, é por esse caminho que a gente precisa ir, para poder pensar um pouco e alargar o nosso conhecimento, porque senão a gente não consegue sair, a gente não consegue andar mais. A gente precisa disso, né? Eu vou estudar Então, assim, para poder estudar, por exemplo, apenas viviam para a guerra. Vamos tirar um pouco esse peso. Não é bem assim. Então, a educação de Esparta, ela não se dava somente em função da guerra, de jeito nenhum. Era um Estado, sim, que se empenhava nisso, como muitas polis se empenhavam, Esparta se empenhava, tinha um peso maior nisso aí, sem dúvida nenhuma, mas também os seus cidadãos, os seus homoioi, hoje os estudos já apontam para quê? Para que também existia uma educação particular, financiada pela família, e que essas famílias, através desses professores, faziam com que os seus filhos aprendessem música, aprendessem a própria língua e tal. Então, tem um alargamento disso aí, né? Então, é possível você falar assim, é uma dominação através do culto? Sim. Quando você bota, por exemplo, há uma possibilidade, há uma margem que alguém diga isso, quando você bota a estátua do deus Apolo, né? Então uma das divindades principais de Esparta, você bota uma imagem enorme de Apolo lá no Monte Tornax e outra imagem em outro lugar também de Apolo. Seria demarcação de território? Seria uma questão de dominação através do culto? Eu prefiro dizer, há quem diga, eu prefiro dizer que há um engajamento através do culto, do que propriamente a dominação. Gente, eu sei que está pegando fogo, mas vocês sabem que eu tenho que dar aula no segundo horário. E assim, eu posso até deixar a professora Márcia aqui com vocês, se vocês quiserem. Vocês podem ficar até 10h30, às 11, horários, mas eu infelizmente vou ter que deixar a sala. Queria agradecer mais uma vez. E me propor aí da gente firmar uma parceria para ver esses casos aí, porque eu me interesso pelo assunto, por tudo, né? Eu também acho que a gente não pode ficar super interessado parado no tempo,
né? Quando a gente parar no tempo, a gente morre, não tem jeito. Eu queria agradecer muito mais uma vez a sua presença. Espero que não seja a última vez que a gente tenha outras oportunidades, né? O ano que vem, a Toponimia faz 80 anos, não voltar, vamos pensar em alguma coisa do gênero, né? E aí, quem sabe, a gente consegue ter um dinheirinho para te trazer de propósito para cá. Gente, eu não sei se vocês têm segunda aula ou não, mas eu peço então para vocês, por favor, agradecer. A gente agradece a professora. Obrigada,